Ninguém precisa ser cientista político para concluir que as eleições de 2022 vão ser marcadas pela tensão no Brasil. Ninguém tem nenhuma dúvida de que essa vai ser a eleição mais tensa da nossa ainda jovem democracia. Obviamente que tem a questão da polaridade na eleição da presidência da República. Nunca antes na história recente das eleições brasileiras, um candidato antecipou que não aceitaria uma eventual derrota na disputa presidencial. A dificuldade que a gente tem é o discurso capturado pela falta de discussão que a gente tem sobre o projeto de país. Hoje a gente está discutindo democracia, voto eletrônico, nosso sistema de votação, a transparência dele, e deixando de discutir questões importantes para o futuro do Brasil, porque a nossa democracia está sob risco, porque há ataques ao nosso sistema eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro vem dizendo isso há mais de um ano, vem questionando a segurança e a legitimidade do pleito e das pessoas que organizam, das instituições que organizam as eleições, o que traz um componente diferente para essa disputa. Eu acho que o grande desafio é furar a bolha desse radicalismo que tem predominado o debate público, pelo menos até agora. Mas nós vamos ver uma eleição muito digital. Há de se esperar um melhor preparo dos adversários do presidente no uso das redes sociais para a campanha eleitoral. Em 2018, Jair Bolsonaro nadou de braçada nessa área da campanha e da comunicação com os eleitores. Uma eleição que passa muito pelo celular, né? As pessoas avaliando, decidindo o que vão fazer, olhando para o celular, consultando, recebendo mensagem. Então eu acredito que essa eleição de 2022 vai passar fundamentalmente pela discussão do que nós vamos receber de informação, né? Muitas pessoas vão deixar de procurar para receber essa informação e decidir o seu voto. Acho que a gente pode esperar uma participação mais equilibrada dos outros candidatos nessa arena de debates nas mídias digitais. Obviamente que é uma eleição que tende a ser com um olhar muito grande para a polarização nacional. Eu acho que desta forma é ruim, porque a gente tem que olhar também para dentro da nossa casa, ou seja, para dentro do nosso ambiente, para o nosso estado, para a nossa região, para o nosso município. Cabe a gente olhar para dentro de onde a gente está para discutir também o que é necessário. Como os eleitores já escolheram um candidato a presidente, ou a maioria dos eleitores já escolheu o candidato a presidente com antecipação em relação a disputas anteriores, há um espaço maior na agenda da campanha para que o eleitor analise os candidatos a deputado federal, deputado estadual e senador. Espero que o cidadão possa discutir mais o que tem próximo de si, né? Mais o que está próximo da sua cidade, que é também pensar no cargo do deputado estadual, que é também pensar no cargo do deputado federal, que é também pensar no senador e não só nos cargos de majoritário, não só nos cargos de executivo. Especialmente a Câmara Federal tem aqui uma importância muito grande, porque a Câmara é onde são tomadas as grandes decisões do país e as decisões mais complexas. Escolher um bom deputado federal é uma parte muito importante da missão do eleitor nas eleições gerais. E dessa vez a gente tem um tempo maior e um espaço maior dentro da campanha eleitoral para poder discutir esse cargo de deputado federal. Agora, podemos esperar, sem dúvida, uma eleição bastante quente, bastante disputada, tanto em nível nacional como em nível estadual, que no estado a gente tem candidatos muito fortes disputando o governo do estado. Aqui em Santa Catarina, as eleições e a campanha eleitoral vão ser marcadas por esse grande número de candidatos que nós temos dessa vez, cada um com uma visão diferente para o estado, embora uma parte deles dispute a mesma raia, já está claro que cada um deles busca um espaço diferente, busca se apresentar de uma maneira diferente para o eleitor. Então vai ser interessante acompanhar como é que cada um vai se colocar e nesse momento isso faz com que a situação de um possível segundo turno esteja muito em aberto. Então é uma eleição interessante para Santa Catarina. Um dos temas, uma das questões que devem ser centrais aqui nas eleições em Santa Catarina são temas, pautas que tragam melhoria, que busquem a melhoria de qualidade de vida dos catarinenses. Eleição significa renovação de esperança
E isso passa muito pela qualidade de vida das pessoas, que requer uma economia mais forte, melhor distribuição de renda. Na economia, por exemplo, há pautas muito urgentes que precisam ser discutidas. A inflação alta, aí na casa dos 2 dígitos já há bastante tempo, que afeta o consumo das famílias e também trava a economia. O desemprego, que ainda é muito alto, embora venha caindo, nós ainda temos mais de 10 milhões de brasileiros desempregados. O mercado informal tem compensado isso de certa forma, com crescimento, mas a gente está falando de trabalhador sem carteira assinada, sem uma série de benefícios. E o setor produtivo catarinense, que responde pelos investimentos, por esse desempenho econômico, deseja que os candidatos eleitos em outubro invistam mais em infraestrutura, principalmente em infraestrutura rodoviária. Nós catarinenses sabemos muito bem aqui o estado das nossas rodovias. Há o chamado custo Brasil, né? Quanto custa para a indústria produzir? É preciso desonerar custos, redução de carga tributária. Outra pauta é que o governo mantenha as contas em equilíbrio, que mantenha a inflação baixa, o câmbio favorável. No caso da educação, a evolução, a necessidade de avanço do ensino médio aqui em Santa Catarina, não é só um tema de Santa Catarina, é um tema nacional, mas é um tema que deve ser abordado com mais intensidade durante a campanha eleitoral. Na educação, temos aí um gargalo muito sério provocado pela pandemia na educação infantil, e numa outra ponta temos uma necessidade muito latente de qualificação de mão de obra para os mais diferentes setores da economia. A formação de trabalhadores da área técnica, e também outro ponto importante é melhorar a educação de um modo geral para que todos os alunos aprendam o necessário para ter uma carreira de sucesso. Ou seja, assunto para ser discutido nessa eleição não falta. Agora, é preciso que os candidatos também se comprometam a colocar isso em pauta e que a sociedade também cobre para que esses assuntos realmente sejam discutidos, que sejam apresentadas propostas para isso. Também tem que ter uma participação, um envolvimento, uma cobrança dos eleitores. Não pode ser tratado como uma questão secundária numa eleição. Longe disso. É isso que se espera, que essas prioridades, essas demandas se transformem no grande tema da eleição aqui em Santa Catarina. Na vida real, na vida de quem vive o dia a dia, há problemas muito mais sérios que precisam ser discutidos, debatidos, solucionados, e esse deve ser um dos principais papéis da campanha eleitoral deste ano.